Se pudesses encolher até ao tamanho de uma ervilha e mergulhar por baixo de uma rocha num recife de coral do Pacífico tropical, a primeira coisa que ouvirias não seria o crepitar do coral nem o movimento da água sobre a pedra. A primeira coisa que ouvirias seria um disparo depois outro, e outro, e mais outro, um som que, à escala humana, equivaleria a estar de pé ao lado de uma pistola a ser disparada a cada poucos segundos, a 30 centímetros do ouvido. O tipo de som que os militares classificaram durante a Segunda Guerra Mundial como um problema logístico, porque os seus submarinos não conseguiam operar com discrição em zonas de Recife. Os detetores de sonar inimigos ficavam cegos pelo ruído contínuo que o fundo do mar produzia. O que produz esse disparo pesa menos do que uma moeda. Mede entre 3 e 5 centímetros. Vive por baixo das rochas do Recife e o seu nome comum não lhe faz justiça nenhuma. Camarão-pistola, snapping shrimp. O que faz no interior da sua pinça durante as 300 microsegundos que dura cada disparo é produzir uma temperatura comparável à superfície do Sol. A biologia marinha leva décadas a tropeçar em animais que redefinem o que um corpo desse tamanho consegue fazer. O camarão-pistola, Alpheus no seu gênero principal, é o caso mais difícil de acreditar mesmo depois de ler os estudos que o documentam. Há pelo menos 600 espécies dentro da família Alpheidae. Vivem em todos os mares tropicais e subtropicais do planeta, em recifes, pradarias de ervas marinhas e fundos de sedimento desde a zona intertidal até aos 100 metros de profundidade. São abundantes, são pequenos, e em qualquer recife de coral em bom estado, os seus disparos coletivos formam uma camada de ruído biológico contínuo que os hidrofones registram como interferência de fundo, que torna o camarão-pistola em algo que merece mais do que 30 segundos de atenção. É a física do que produz com uma pinça do tamanho da tua unha. É o que torna essa física em algo diretamente perturbador, é que a mesma pinça pode produzir, além do ruído e da onda de choque, um clarão de luz. A história científica do camarão-pistola tem um antes e um depois muito claro. O ano 2000, quando a equipa do físico Detlef Loos e do biólogo Michel Versluis, da Universidade de Twente, nos Países Baixos, publicou na revista Science o artigo que explicou pela primeira vez o mecanismo real do disparo. Durante décadas, os cientistas tinham assumido que o som do camarão-pistola vinha do impacto físico das duas partes da pinça ao fechar-se. Parecia a explicação mais lógica. As duas superfícies de quitina a chocar entre si, a alta velocidade produziria um estalido dessa intensidade. A explicação lógica estava completamente errada. Versluis e a sua equipa filmaram o mecanismo com câmaras de alta velocidade capazes de registrar milhões de fotogramas por segundo. O que captaram mudou a compreensão do que esse pequeno crustáceo faz com o seu corpo. Quando a pinça do camarão-pistola se fecha, o movimento não é o de duas superfícies que se juntam. É o de um sistema hidráulico. A pinça tem uma forma específica, uma cavidade na parte inferior que, ao fechar-se, gera um jato de água que sai disparado para a frente a uma velocidade entre 90 e 100 km por hora. A água move-se tão depressa que a pressão na zona imediatamente atrás do jato cai abaixo da pressão de vapor da água do mar a essa temperatura. É quando a pressão de um líquido cai abaixo da sua pressão de vapor, o líquido ferve, a frio, sem calor externo. Forma uma bolha de vapor. Da bolha é a arma. A bolha de cavitação que o camarão-pistola gera tem o diâmetro aproximado de um grão de areia. Dura menos de 300 microsegundos. E o que faz enquanto existe é acumular a pressão hidrostática da água circundante nas suas paredes. Até que essa pressão a faça colapsar. O colapso é o que faz o estrago. Quando a bolha implode, a água que a rodeia converge para o centro a velocidades que superam a velocidade do som na água. A pressão nesse ponto central durante a fração de segundo do colapso gera uma onda de choque que se propaga para o exterior.
A uma distância de 3 milímetros do ponto de colapso, a onda de pressão é suficiente para atordoar ou matar um animal pequeno sem que o camarão o toque fisicamente ou o camarão-pistola não bate na presa. Dispara-lhe com física. A presa, um peixe pequeno, um caranguejo, um crustáceo menor, fica imóvel ou morta pela onda de pressão antes de o camarão se aproximar para apanhar. O alcance efetivo é de apenas alguns centímetros, mas nesse raio o mecanismo é letal com uma eficiência que poucos animais de qualquer tamanho conseguem igualar. A onda de choque produz o ruído. 218 decibéis medidos na fonte. Para pôr isso em perspectiva, um motor de avião a jato durante a descolagem produz cerca de 150 decibéis. Um disparo de pistola de 9 milímetros gera entre 150 e 160 decibéis. O camarão-pistola, com um mecanismo do tamanho de uma unha, supera essa escala em várias dezenas de unidades logarítmicas. O ruído foi a primeira coisa a chamar a atenção dos militares durante a Segunda Guerra Mundial. Os submarinos norte-americanos que operavam nas águas do Pacífico, perto de zonas de Recife, descobriram que os detetores de sonar inimigos tinham dificuldade em localizá-los quando navegavam próximos do fundo. O motivo era o ruído contínuo que as colônias de camarões-pistola nos recifes de coral produziam. Esse ruído de fundo, um crepitar constante e aleatório de 218 decibéis acumulados de milhares de disparos simultâneos, saturava os hidrofones inimigos e mascarava a assinatura acústica do submarino. Os comandantes navais norte-americanos começaram a aproveitar intencionalmente essa cobertura acústica, posicionando os submarinos em zonas de alta densidade de camarões-pistola para reduzir o risco de detecção um crustáceo de 4 centímetros como ferramenta de guerra submarina. O Oceano Pacífico, literalmente mais ruidoso graças a animais que a maioria dos biólogos da época considerava demasiado pequenos para ter qualquer interesse estratégico. Mas o ruído e a onda de choque são apenas as duas primeiras camadas do que acontece no colapso da bolha. Em 2001, um ano depois de Versluis ter publicado a explicação do mecanismo, a mesma equipa publicou na Nature o segmento. Tinham filmado o colapso da bolha com câmaras ainda mais sensíveis. E na imagem do colapso, no fotograma exato do milissegundo final, havia algo que ninguém esperava: um clarão de luz invisível ao olho humano. Demasiado breve, demasiado tênue, no intervalo do espectro que as câmaras de alta sensibilidade conseguem registrar, mas que a retina humana não consegue detectar no ambiente subaquático. Mas real. Um flash entre 1 e 10 nanosegundos de duração, produzido no interior da bolha em colapso. O nome que os investigadores lhe deram foi shrimpoluminescence. Um neologismo construído sobre sonoluminescence, o nome do fenômeno físico pelo qual o som pode produzir luz através do colapso de bolhas de cavitação. Para que esse clarão de luz se produza, o interior da bolha durante o colapso tem de atingir uma temperatura suficiente para ionizar o gás que contém. A temperatura medida através da análise espectroscópica do tipo de luz emitida foi de aproximadamente 5.000 Kelvin. A superfície do Sol tem uma temperatura de 5.778 Kelvin. O camarão-pistola produz, durante uma fração de segundo invisível para o olho humano, num volume do tamanho de um grão de areia, a 4 metros de profundidade no mar, uma temperatura comparável à da fotosfera solar. Este fenômeno é o que torna o camarão-pistola em algo mais do que um animal com um mecanismo de caça invulgar. Torna-o numa demonstração de que a física extrema não requer escala extrema, que as condições que associamos ao interior das estrelas ou aos reatores de fusão podem ocorrer no oceano cotidianamente, geradas por um animal que cabe entre o indicador e o polegar. É aqui que a história do camarão-pistola dá uma volta que a biologia demorou décadas a explorar devidamente. Porque o camarão-pistola não é apenas um animal solitário com uma arma física extraordinária.
Em pelo menos algumas das suas espécies, é também um animal social com uma estrutura de organização coletiva que a ciência considerava exclusiva dos insetos. Em 1996, o biólogo Joy Emmett Duffy, da Universidade da Virgínia, publicou na revista Nature o resultado de anos de trabalho em recifes das Caraíbas. Tinha estado a estudar colônias de camarões-pistola do gênero Sinalpheus que viviam dentro de esponjas marinhas. O que encontrou dentro dessas esponjas foi algo que os livros de texto de zoologia marinha não contemplavam. Colônias de até 350 indivíduos, com uma única fêmea reprodutora, com indivíduos não reprodutores diferenciados em duas categorias funcionais: os que mantinham os túneis e geriam o espaço interno da esponja, e os que tinham as pinças maiores e usavam um mecanismo de disparo para defender a colônia de intrusos e socialidade. A forma de organização social considerada o pico da complexidade coletiva no reino animal, encontrada até então apenas em insetos como as abelhas, as vespas, as formigas e os cupins, e no mamífero, o rato-toupeira pelado ou camarão-pistola Sinalpheus regalis, foi o primeiro animal marinho eusocial conhecido. A colônia funciona com a mesma lógica de um formigueiro. A rainha, neste caso uma fêmea de camarão ligeiramente maior do que os restantes, é o único indivíduo que se reproduz. Os restantes membros da colônia trabalham ou defendem. Os soldados, equipados com as pinças maiores e mais potentes da colônia, disparam contra qualquer organismo que tente penetrar na esponja. Os trabalhadores mantêm os canais internos limpos e funcionais, e todos os indivíduos da colônia são, geneticamente, família direta da rainha. A pinça que produz temperaturas solares é também a ferramenta com que um camarão de 4 centímetros defende a sua família de intrusos que se aproximam da colônia pelos túneis de uma esponja submarina. Mas a eusocialidade e o mecanismo de cavitação não são as duas últimas coisas estranhas que a biologia encontrou no camarão-pistola. Há uma terceira que não aparece na maioria dos documentários e que, em termos de demonstração de plasticidade biológica, é tão desconcertante quanto as outras duas. Se o camarão-pistola perder a pinça grande, a que dispara, o outro apêndice, até esse momento uma pinça pequena e normal, começa a crescer na muda seguinte até atingir o tamanho e a forma da arma perdida. E no lugar onde estava a pinça grande, cresce uma nova pinça pequena. O camarão-pistola consegue mudar o lado em que carrega a arma. Este processo de reversão e reatribuição de apêndices foi documentado em múltiplas espécies de Alfeidae e reflete uma plasticidade no desenvolvimento que os crustáceos superiores geralmente não têm. O plano corporal do camarão-pistola tem incorporada a instrução de produzir exatamente uma pinça grande e uma pinça pequena. Mas a atribuição de qual apêndice é qual pode modificar-se em resposta ao ambiente. Uma arma que pode mudar de mão consoante as circunstâncias. A quarta dimensão do camarão-pistola que merece atenção é a que o torna num dos modelos de simbiose mais estudados da biologia marinha. Muitas espécies de camarão-pistola partilham a sua toca com um góbio. O góbio é um peixe de tamanho semelhante ao camarão, com excelente visão, mas sem capacidade para escavar. O camarão tem capacidade de escavação extraordinária, mas uma visão praticamente nula. A associação entre ambos produz algo funcionalmente mais completo do que qualquer um dos dois indivíduos separadamente. O camarão escava e mantém a toca. O góbio vive nela e monta guarda à entrada. Em todo momento em que ambos estão fora da toca, o camarão mantém pelo menos uma antena em contato físico com o corpo do góbio. Quando o góbio deteta uma ameaça, mesmo antes de se retirar para a toca, o seu corpo produz uma ligeira contração ou mudança de posição, que o camarão deteta através da antena e registra como sinal de retirada. Em questão de milissegundos, ambos desaparecem sob a areia. A comunicação entre o camarão e o góbio opera através do contato tátil, sem som, sem sinais visuais,
com uma fiabilidade que os investigadores que estudaram o par em laboratório descrevem como próxima do 100% de eficácia em condições de ameaça real. Dois animais de duas filogenias completamente distintas, um crustáceo e um peixe, que desenvolveram um protocolo de comunicação tátil de emergência que lhes permite comportar-se como uma única unidade defensiva. Para entender por que razão o camarão-pistola consegue fazer tudo isto, é preciso entender o princípio físico que unifica a maior parte das suas capacidades. A cavitação é o fenômeno pelo qual um líquido forma bolhas de vapor quando a pressão local cai abaixo da sua pressão de vapor. Ocorre naturalmente à volta das hélices dos navios, nas bombas hidráulicas, em qualquer sistema onde um fluido se acelera o suficiente para criar zonas de baixa pressão. Em engenharia, é um problema. As bolhas que colapsam sobre as superfícies metálicas produzem erosão. No camarão-pistola, a evolução encontrou a forma de usar esse mesmo princípio como arma. A pinça do camarão-pistola não é um martelo. É um acelerador hidráulico. A sua geometria específica, com uma cavidade na parte inferior do segmento móvel que atua como câmara de pressão, está concebida para produzir o jato de água de alta velocidade que gera a bolha. A forma da pinça serviu de modelo para pelo menos 2 projetos de investigação em engenharia biomimética, incluindo o estudo publicado em 2024 por uma equipe da Universidade de Tohoku que tentou replicar o mecanismo num gerador de cavitação mecânico para aplicações de processamento de materiais. A diferença entre a engenharia humana e o camarão-pistola é que o camarão evoluiu o seu acelerador hidráulico em alguns centímetros de quitina, sem componentes móveis complexos, sem fonte de energia externa, operando-o milhares de vezes por dia durante toda a sua vida, sem desgaste funcional do mecanismo. O que a ciência ainda não sabe sobre o camarão-pistola é quase tão impressionante como o que já sabe. O flash de luz, a shrimpoluminescence, dura menos de 10 nanosegundos e não é detetável por nenhum órgão sensorial conhecido de nenhum organismo marinho. Os investigadores de Loos e Versluis escreveram explicitamente que a emissão de luz provavelmente não tem significado biológico, que é um subproduto do colapso sem função adaptativa própria. Pode ser assim. Mas o oceano leva produzindo esse clarão solar invisível milhões de vezes por dia, em cada recife tropical do planeta, desde que os primeiros Alfeidae desenvolveram o mecanismo. A dinâmica completa das colônias eusociais de sinálfios também não está resolvida. Como se estabelece a hierarquia reprodutiva? Como os indivíduos reconhecem os membros da sua própria colônia face a intrusos da mesma espécie? Como gerem a sucessão quando a rainha morre? São perguntas com respostas parciais ou sem resposta direta. O alcance real da eusocialidade na família Alfeidae não está determinado. O número de espécies de Alfeidae com organização social desse tipo pode ser maior, mas o trabalho de campo necessário para o documentar nos 600 e tal membros da família está ainda incompleto. Os recifes de coral que albergam as colônias de camarão-pistola são também os ecossistemas marinhos que maior pressão estão a receber a nível global pelo aquecimento oceânico e a acidificação. O branqueamento do coral, que transforma um recife vivo num substrato de rocha branca, elimina também o habitat das comunidades de Alfeidae que vivem nas suas fissuras. Há um silêncio específico que a morte de um recife produz. Não o silêncio total, mas o desaparecimento de uma camada de som que qualquer mergulhador experiente reconhece quando a ouve pela primeira vez sobre um recife saudável e depois sente falta dela sobre um branqueado. O crepitar contínuo dos camarões-pistola, esse ruído que saturava os hidrofones dos submarinos alemães no Pacífico de 1942, desaparece com o recife. Um recife vivo soa de forma diferente de um recife morto. O que produz essa diferença, em grande parte, é um crustáceo de 4 centímetros que gera temperaturas solares com a sua pinça.
A biologia marinha leva décadas a acumular casos de animais pequenos com capacidades físicas que desafiam a intuição do que um corpo desse tamanho consegue produzir. O camarão-pistola está numa categoria própria dentro desse catálogo, porque não é só que use a cavitação para caçar. É que a cavitação que usa produz luz. E a mesma espécie que produz luz com a sua pinça também constrói colônias com rainhas e soldados dentro das esponjas das Caraíbas. E o mesmo mecanismo que a Marinha dos Estados Unidos usou como cobertura acústica para os seus submarinos consegue mudar de mão quando o animal precisa. O camarão-pistola é 3 ou 4 animais completamente distintos a habitar o mesmo corpo de 4 centímetros. O oceano faz isso há muito mais tempo do que temos instrumentos para o ver.